Olá pessoal, aqui é o professor Grings e nesse vídeo nós vamos fazer algumas análises gráficas em relação ao limite. E para isso eu tenho vários gráficos que eu vou analisar calculando o limite de 1 a 1. Cada gráfico vai ter uma diferença em relação ao outro, desta forma, explorando tudo que os limites podem nos oferecer graficamente. Para começar o exercício número 1, nós queremos calcular o limite da f de x, da função, né? Quando x tende a 5, conforme eu já circulei ali. É claro que para calcular esse limite, eu vou ter que calcular o limite pela direita e pela esquerda. Isso quer dizer que quando x tende a 5, mas por valores levemente inferiores a 5, e por isso eu vou colocar um menos ali para indicar que é inferiores. E depois eu vou calcular o limite, né? Quando x tende a 5 novamente, mas por valores levemente superiores. E por isso eu vou colocar um mais ali para indicar superioridade. Então, começando pelo limite da função, quando x tende a 5 pela esquerda, então o menos ali, né? Esse limite, quando eu for avançando por valores abaixo de 5, eu vou ter alguma coisa abaixo de 6. Quando eu me aproximar um pouquinho mais do 5, eu vou ter lá no eixo dos y alguma coisa um pouquinho abaixo de 6, mas mais próximo de 6. E quando eu estiver quase encostando no 5, lembrando que limite a gente nunca chega no valor, a gente fica simplesmente se aproximando. Também lá no y eu vou me aproximar do 6 sem nunca chegar a ele. Mas eu estou vendo que quanto mais próximo do 5 eu estiver, mais próximo do 6 eu estarei. Então o limite quando x tende a 5 pela esquerda é 6. E agora o limite da função f de x, quando x tende a 5, mas pelo lado direito, mais então. Da mesma forma, eu vou me aproximar do 5 por valores superiores a 5, levemente superiores. Então, se eu chegar a um valor próximo a 5 pelo lado superior, eu vou estar chegando a um valor próximo a 6. Se eu me aproximo mais do 5 ainda, eu vou me aproximar mais ainda do 6. Novamente, o valor é o mesmo. Eu me aproximo de 6 por valores acima de 6. Então, o limite é 6. Mas esses limites que eu calculei são limites unilaterais. O que nós queremos, na verdade, são limites bilaterais, ou seja, pelos dois lados. E este limite só vai existir se os limites unilaterais forem iguais. Ou seja, o limite quando x tende a 5 pela esquerda tem que ser exatamente igual ao limite quando x tende a 5 pela direita. E são iguais a 6. Logo, o limite bilateral quando x tende a 5 é 6. Só vai existir o limite se eles forem iguais. Se forem diferentes, daí o limite não existe. Existem os limites unilaterais, mas não o bilateral. Agora vamos passar para a letra B. Na letra B estamos pedindo o valor do y quando x for igual a 5. Desta vez não é que nem o limite que tende a 5, é o valor 5 mesmo. Então eu vou fazer uma linha vertical ali, ó, de vermelho, e eu vou ver que aqui, nesse pontinho aqui preto, que agora está vermelho, é o valor da função quando x for igual a 5. Então, neste caso, é igual a 5, o valor vai ser 3. Então, a resposta da nossa indagação, letra B, é 3. Aí está, calculamos o limite bilateral e também o valor da função no ponto 5. Vamos agora passar para a próxima questão. A questão número 2, novamente, está pedindo o limite quando x tende a A. A é um valor hipotético. Vou ter que calcular o limite quando x tende a um valor hipotético pela esquerda, por valores abaixo de A, e o valor do limite quando x tende a A por valores acima de A. X tende a A pela direita. Então, calculando o limite da f de x quando x tende a A pela esquerda, fazendo aquela análise novamente, eu pego um valor hipotético ali anterior ao A e olho qual é o reflexo lá no y. Aí eu me aproximo do A e lá no y eu me aproximo do L1. Então, quando mais próximo eu estiver do A, mais próximo eu estarei do L1. Calculado, então, o limite nesse caso vai ser L1. Agora vamos calcular o limite quando x tende a A pela direita.
Fazendo a mesma análise, eu pego um valor acima do A e olho qual é o reflexo lá no Y. É acima do L2. Se eu me aproximar mais do A, por valores acima de A, lá eu me aproximo de quem? Do L2. Então, quanto mais próximo do A, mais próximo do L2 eu estarei. Então, o limite da f de x quando x tende a A pela direita é L2. Eu estou notando que os valores são diferentes. Portanto, eu posso afirmar aqui, o limite da f de x quando x tende a A pela esquerda é diferente do limite da f de x quando x tende a A pela direita. Os limites unilaterais existem, mas o limite bilateral quando tende aos dois ao mesmo tempo não existe porque são diferentes. Então, neste caso, eu vou escrever que o limite da f de x quando x tende a A não existe. Aquele símbolo de não existe, então. E agora a letra B. A letra B está pedindo qual é o valor do y quando x for exatamente igual a A. Bom, daí eu vou pegar uma linha vermelhinha ali, estou botando pontinhos vermelhos saindo do A e vendo aonde é que eu vou ser bloqueado. Aqui está o ponto preto, que agora virou vermelho, é o valor que eu terei quando o x for igual a A. Neste caso, não é uma tendência, é A mesmo. Então, a f de A para nós vai ser o L1. Então, colocando ali L1, este é o resultado da letra B. Vamos passar para o próximo exercício, então. O próximo exercício é um pouquinho mais complicado, tem várias indagações. E vamos começar por limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda. X tendendo a 3 pela esquerda, estou colocando ali, são valores um pouquinho abaixo de 3. Então, se eu fizer aquela análise que eu já estou acostumado, quando eu me aproximo do 3, eu vou me aproximar do 8. Se eu chegar mais perto do 3, eu vou chegar mais perto do 8 e nunca chegarei ao 3 e nunca chegarei ao 8. Apenas me aproximarei. Então, a primeira indagação, o resultado vai ser 8. Agora, a segunda indagação, limite da f de x quando x tende a 3 pela direita. Eu pego um valor um pouquinho acima do 3 e reparo que lá eu estarei próximo do 8 praticamente. Mas se eu me aproximar mais do 3, eu noto que o valor subiu. Ficou bem maior, então acima de 8. E se eu chegar bem perto do 3, quanto mais perto do 3 eu estiver chegando, né? Mais perto do infinito eu estarei chegando, porque esta linha pontilhada quer dizer que é uma assíntota vertical. A nossa função nunca encostará nesta linha pontilhada. Portanto, posso afirmar que quando eu me aproximo do 3 pela direita, o limite será mais infinito, crescerá de maneira alocada. Então, agora vamos passar para a indagação da letra C. A letra C diz que o x tende ao infinito. Ora, novamente pegando o valor hipotético ali, um valor um pouquinho acima de 3, eu vou estar lá no eixo do y naquela posição. Se eu crescer para o infinito, mais ainda no x, lá no eixo y eu estarei naquela posição. E se eu começar a crescer de maneira muito doida no eixo do x, eu estarei chegando muito próximo ao valor 5, porque a nossa reta pontilhada se estaciona no 5, conforme está expresso ali. Já sublinhei ali a informação. Então, quanto mais infinito for o valor do x, mais próximo da linha pontilhada eu estarei sem nunca chegar a ela. Então, o valor desta indagação é 5. O limite tende a se aproximar da linha pontilhada y igual a 5. E agora, para encerrar, o limite, letra D, né, da f de x quando x tende a 3 bilateral. Ora, para o limite existir, os dois têm que ser igual, tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu estou notando que letra A, o limite pela esquerda tende a 8, e letra B, o limite pela direita tende a mais infinito. Então, são diferentes. Logo, eu posso afirmar que o limite, quando x tende a 3, bilateral, não existe. Então, aquele símbolo que a gente já está acostumado. Então tá, pessoal, eram essas informações que eu queria passar para vocês neste vídeo. Também, antes de encerrar, gostaria de informar vocês que no site omatemático.com vocês encontrarão tabelas de derivadas, integrais e outras funções gratuitamente disponíveis para vocês. E com isso eu encerro agradecendo a presença de todos, espero que tenham gostado. Espero também contar com vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.